Oi, Ítalo, é porque eu me perdi quando você falou que a liberdade não é fazer o que você quer, é? Ah, olha só, boa. Obrigado. A gente, sem pensar muito, fala assim, liberdade é fazer o que você quer. Fazer o que você quer. A liberdade, essa é a definição clássica de liberdade. Posso dar aqui para vocês anotarem? Liberdade é a capacidade de escolher o bem. Isso é liberdade. Fazer o que você quer, entre aspas, o que você quer, entre aspas, né? Não é liberdade. Tá? No caso, fazer o que é certo, que você... Fazer o que é certo? Pode ser. É fazer o bem. Para quem é o bem? O que é o bem? Lembra que a gente ontem falou? Assim, a coisa da verdade, né? A coisa do relativismo. Isso é perfeito. Essa é a nossa pergunta. Essa é a dificuldade de ser gente. Porque todas essas dúvidas entram na nossa cabeça. Porra, o que é o bem? O bem existe? É isso que é a dificuldade. E é por isso que a gente erra. Se a gente tivesse claro e soubesse responder isso, a gente não errava. Mas esse é o problema. Por que todo homem erra? Desde sempre. Porque essa é a dificuldade mesmo. Você pergunta, puta, o que é o bem? No caso concreto, o que é o bem? Ítalo. Primeiro lugar, você tem que pensar assim, existe o bem? Assim, capacidade de escolher o bem para quem? Então, aí começa a dificuldade. Para mim ou para o outro? O bem, ele é sempre o bem. Entendeu? É o bem comum, é sempre o bem. Só que no caso concreto, essa pergunta é fantástica. Isso vai aparecer pra gente mesmo. E é por isso que a gente erra. Já parou pra pensar? Poucas pessoas erram porque querem errar. Às vezes você errou na vida, você queria errar uma vez ou outra. Uma vez ou outra você queria mesmo. Falar, não, eu quero o mal. Eu sei que essa porra é ruim pra mim, pro outro, eu quero essa porra. Uma, duas vezes você fez isso. Não é? Eu também. Uma, duas vezes fiz. Em geral, quando a gente erra, a gente não erra assim. Concorda comigo ou não? Bem, quem não concorda não levanta a mão, que você é bem mal, hein? Eu tenho medo de você, né? Não levanta a mão. Então o cara vai dizer, não, toda vez que eu erro, eu sei que eu tô errando. É um filho de uma puta. Porque em geral a gente não é assim. A gente erra querendo acertar. Erra assim, ó. Eu até sei que é ruim, mas eu acho que isso aqui não vai fazer mal pra ninguém. Né? Esse é o movimento em geral. A carta do Lula, por exemplo. Ó, eu sei, a carta do Lula que eu escrevi, assim, eu sei que tem uma dimensão disso que tá errada, mas tem outra dimensão que é maior que tá certa. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eticamente falando, eu fiz. Né? Ítalo. Assim, outra coisa, o assunto da mentira, né? As pessoas, mãe fazendo, jamais minta, né? Mentir é feio, claro que mentir é feio. Mas veja, isso também não é, esse conceito não é cristalino. E aí começam os problemas na nossa vida. Ítalo. Só um segundo, aquele exemplo que eu dou, né? Que você, a família alemã, que está escondendo 3 judeuzinhos dentro da sua casa, chega o guarda da SS lá, da polícia alemã, bate na porta e pergunta, você tem algum judeu escondido aqui nessa casa? O que a família vai responder? Não. É claro que ela vai responder isso. Não. Ela está mentindo ou está falando a verdade? Você está entendendo? Não importa. Importa que tem um bem que está por cima disso. Você está entendendo? Assim, é aí que a gente erra, porque como os conceitos não podem ser claros e cristalinos, na operação prática, a gente se equivoca. Quem corrige esses equívocos? A personalidade madura. É só ela que corrige esses equívocos. Sabe por quê? Porque para você chegar na distinção clara desse fenômeno, lembra que eu falei que hoje a gente vai falar das 12 camadas e das 7 faculdades humanas? Para a gente chegar na distinção clara disso, conseguir saber o que é verdade, o que é falsidade, o que é bom, o que é o melhor, a faculdade que tem que estar na dianteira das nossas ações chama-se inteligência. Só que a inteligência, ela existe, todos nós somos inteligentes, mas o que está operando no mundo prático não é a inteligência. São outras coisas. É o senso comum, é a razão, são os apetites, depois a inteligência. A inteligência só está na dianteira mesmo das nossas ações quando a nossa personalidade está madura. Por isso que a gente precisa amadurecer a porra da personalidade. Se a personalidade não amadurece, a gente vai sempre se confundir. A gente vai errar. E vai fazer essas confusões aí. Né? Essa coisa do nazista, por exemplo. Tem uma personalidade que é um tipo de personalidade que é escrupulosa. Tem gente que é assim. Não consegue, se apega às minúcias. Então vai ficar, eu preciso falar a verdade. E vai matar 3 pessoas, porra. Ah, mas não sou eu que vou matar, é o guarda. Porra, você não é uma pessoa que tem personalidade, você é um escrupuloso. Tem gente que é escrupuloso pra cacete. O que é o escrúpulo? É isso. A pessoa confunde, se apega à minúcia e quer ali resolver na letra da lei a coisa. É uma lei que ela ouviu em algum lugar. Aquela porra não tem razão de ser.
Fala. Eu ia falar que, bom, para aqueles que são cristãos, né, o bem é Jesus Cristo. Ele é a expressão, ele é o norte. E aí ele sendo, talvez, a personalidade máxima, ou talvez a expressão da personalidade perfeita, você só vai conseguir ir entendendo e capturando esse bem conforme você vai amadurecendo. Por quê? Sim. Porque ele está num nível tão acima que conforme você vai avançando no seu nível de personalidade, você vai depreendendo mais. E talvez a gente não entenda bem o que é o bem e se confunda, porque... Mas, ó, mesmo no... fala aí, perdão, conclui. A gente não entenda bem e se confunda, por quê? Porque a gente não tem o ferramental, que é, conforme você vai crescendo nas camadas, ou a capacidade que no crescer das camadas vai te dar para vislumbrar bem. Mas a checagem que eu procuro fazer, no caso, eu entendo que aqueles que são cristãos fazem, é o bem relacionado com os princípios do Evangelho e Jesus, né? Aí te ajuda. Eu sei que isso fecha muito para quem não é cristão. Mas não fecha, não. Mesmo para quem né? não é cristão não faz diferença. Porque, olha só, não faz diferença nenhuma para quem não é cristão. Né? Se é um não cristão não implicante, ele vai entender isso perfeitamente. Porque pode ser um não cristão implicante, aí fudeu tudo. Mas se é um não cristão, aqui não temos implicantes aqui, eu já reparei. Né? Pode ter ateus não implicantes aqui, não faz diferença. Mas você falou, mas olha, isso seria assim. O problema é que no caso concreto, querer imitar ao Cristo não basta. Esse que é o ponto. O próprio apóstolo Paulo, sabendo disso, escreve lá, ó, eu sei que vocês querem imitar o Cristo, mas para vocês é difícil, então imita a mim. Eu falei, caralho, sério que ele falou isso? O que ele está dizendo? É que assim, vamos lá, não cristãos, vem cá comigo. Você pode pensar no Cristo como o Filho de Deus, que de fato é o que ele é, né, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Você pode pensar no Cristo como arquétipo. Tá? O que é o arquétipo? Bem, o que é um arquetipo? É o tipo que está por cima de tudo. Né? Está por cima de tudo. Então, ele é o homem perfeito. É o arquétipo de homem. Ser homem perfeito, ter uma personalidade formada, é tentar se igualar ao Cristo. Christos, tá? Isso é o arquétipo do Cristo. Ah, não cristão? Entendam assim, vai dar na mesma pra gente. Entendeu? Ó, existe um tipo perfeito, que aí você tenta, que é o que você está falando. Vai tentar se igualar. Eu sei, meu cara. O problema é que ele não está aqui com a gente, carne e osso. Mas aí, Ítalo, também entra o que os cristãos querem, é que ele é uma pessoa e que ele habita em nós. Ele é uma então, pessoa. De certa forma, está. Contudo, ele não é tão concreto. Por isso que ele quer que nós sejamos... É justamente no convívio de vários pequenos cristos, que é o significado do cristão, são pequenos cristos, que a gente vai imitadores vendo. Porque ele está... Tentativas de imitação do Cristo. Sim, pequenos cristos, ou seja, reduzidos, né? Uma amostra, um pedaço, né? É justamente por isso que é nas pessoas que a gente vai conhecendo o Cristo. Porque tem uns que estão mais Agora, acima. em todas as pessoas, não. Não. Naqueles que... Você entende que toda linguagem religiosa é problemática, nesse sentido. Linguagem religiosa contemporânea é problemática nesse sentido. Ela pode nos afastar disso, inclusive. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Com isso eu não estou dizendo que não tem que ter religião. Pelo contrário, eu sou o primeiro que fala toda hora, tem que ter religião, tem que ter religião, tem que ter religião. Só ateu fica puto comigo, inclusive. Mas Dante, tem que ter mesmo. Mas nesse sentido, a religião pode nos afastar, inclusive, da coisa. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. Isso não resolve o nosso problema. Porque na situação concreta, se não é a inteligência que está operando, a gente vai se confundir. Como é que você distingue alguém que parece Cristo e alguém que parece o demônio na situação concreta? Eu não sei. Se não é a tua inteligência que está na dianteira da coisa, tu vai se enrolar. Eu concordo, porque essa verificação você tem que fazer o tempo todo, porque às vezes você acha que alguém expressava bem Cristo, claro, e a sua inteligência fala não. É o grande fenômeno que ele mesmo indica, os falsos profetas. Isso está dado. Isso é uma realidade. Então, assim, vamos lá. Sempre desconfie, né, de alguns desses profetas que não estimulam a sua inteligência, mas a sua sensibilidade. Isso aqui é uma chave para a gente. Sempre desconfie dos profetas que não estimulam a sua inteligência, mas a sua sensibilidade. Porque a sensibilidade, ela não dá conta de chegar até a diferenciação da verdade. A sensibilidade não faz isso. Quem faz é a inteligência. A sensibilidade, ela opera com o prazer e o desprazer. O que é prazeroso eu fico, o que é desprazeroso eu vou embora. Exatamente.
A gente falou do Osho aqui. O Osho não está trabalhando sequer com a sensibilidade, está trabalhando com uma coisa acima ainda, o afeto. O afeto também é perigoso, porque o afeto, você não adere ao prazer ou ao desprazer, mas à simpatia ou à antipatia. Então, se você tem simpatia, você adere. Se tem antipatia, você rejeita. E a inteligência consegue dissecar esses fenômenos do mundo concreto. E você adere, portanto, ao bem, que se apresenta para você como melhor, na verdade. O bem, ele nunca aparece mesmo pra gente. O que aparece é um melhor. É foda isso, cara. A gente vai chegar lá, eu vou chegar lá. É só que você antecipou a pergunta. Mas você entende a questão? Fala. Quando a gente tem essa dúvida sobre o que é melhor, né? Qual é o bem melhor, né? Se é o bem para mim ou se é o bem em relação à comunidade. A gente escuta muito você falar sobre o ser útil, né? E aí quando você questiona sobre se é melhor para mim ou se é melhor para o outro, eu sempre coloco em xeque a questão do ser útil ou não ser útil. Eu me retiro para ser útil para o outro, então o melhor está sempre no ser útil ou não ser útil? Vamos lá, isso aqui é uma... Veja bem, esse meu discurso é um discurso para a massa, né? Como regra geral, é sempre ser melhor para o outro do que para você. Você sempre vai estar acertando. Você não consegue melhorar isso utilizando o conceito de empatia? Sim, mas o conceito de empatia... Óbvio que sim, perfeito. Só que o conceito de empatia não é querer complicar o simples, mas ele também é problemático. Ele também é problemático. Porque você pode não ser empático e não faz diferença nenhuma. Se você tem um princípio anterior que é eu sempre vou ser útil para o outro, você vai sempre acertar. Sim, tem o... Tá ligado? Tá. Tem o bem. Tem a história do bem. O que é o bem? O bem é bem para mim, que pode não ser o bem para o outro. Quando você tenta se colocar no lugar do outro, você não consegue chegar a isso com mais clareza? Consegue. Claro que sim. Claro que sim. Só que você vai ver que pelas camadas de personalidade humana, você nem sempre consegue se colocar no lugar do outro, dependendo da tua motivação. A gente vai falar disso aqui. A gente vai falar isso aqui. Fica calmo. Você tá calma, né? Tá todo mundo calmo. Ficar calmo fica mais puta, né? Ficar que eu falei isso pra mulher. Eu tô calma. Fica calma, Flor. Fica calma, Flor. Deixa só, olha só, vem cá. Almas do meu coração. Almas do meu coração. Se você coloca... A questão dela é assim. Se você se coloca no lugar do outro, você já resolveu essa questão. Perfeito na teoria. Na teoria tá perfeito. Por que você não consegue? Porque depende da tua motivação. Então vamos lá, pessoal. Não vou desenhar não, vou só falar. Olha só. A personalidade, ela deve se desenvolver. Escuta aqui que eu vou falar que é importante isso. Vocês viram que eu falei aqui de um conceito, que é o conceito de psique. Eu não falei do conceito, eu escrevi o nome psique aqui no quadro, né? Aqui, olha só, vamos entender assim, ó. Na gente, a ferramenta que costura a história na nossa pessoa chama-se psique. Isso é a definição de psique. Tá? O que é psique? A psique é a agulha da máquina de costura que fica e a linha que passa é a história. E o que sobra é a tua pessoa e aquela coisa própria ali é a tua personalidade. Imaginou? Viu o cenário? Não? Pegou aqui a imagem como um todo? Não vou falar não, pessoal. Imagina aí uma porra de uma máquina com um pano bordado. Imagina, estou falando sério, estou pedindo para vocês imaginarem. Imagina lá, tem um pano, pessoa. O bordado é a personalidade, o que é próprio daquele pano, que nem outro pano tem igual. A linha é a história e a agulha é a psique, ok? A psique costura a história da tua pessoa formando algo próprio, que é a personalidade. Funcionou? Ou não adianta escrever. Caralho, presta atenção, vocês têm uma coisa chamada memória e imaginação e todo mundo já viu uma máquina de costura na vida. Não escreve, eu tô pedindo pra vocês. Não escreve, fecha o olhinho. Tô falando sério. Imagina um pano, imagina uma máquina de costura branca com uma linha com uma agulha metálica. Aí tem uma linha ali passando nela. Uma linha creme. E o pano, ele também é creme. Tô falando sério. E aí, começou. Isso aqui é a história da tua vida, é o tec-tec. Tá? A história da tua vida, o que acontece é a linha passando. A agulha pega essa história e personaliza. Tá bom? O bordado é a tua personalidade. O pano é a tua pessoa. E a agulha é a psique.
O que é a psique? A psique é esse instrumento, beleza? Que costura a história na tua pessoa. Isso é a definição de psique. Tá ou não? Não adiantou, você escreveu, não gravou. Aí, olha a máquina dela, cara. Aí o pano. Pô, tu vê que não tá aparecendo mesmo, nem um pano, nem uma máquina. Entendeu o que é psique? Isso é depois, eu vou demolir esse conceito de psique. Tá? É igual ao colégio. Você estudou aquela merda toda em biologia, porque na faculdade fazendo era nada assim. Né? Esquece, não é assim. Mas pra gente, provisoriamente, funciona. Psique é um conceito frágil. É frágil. As próprias linhas de psicologia, elas têm dúvida de que diabos é a psique. Lembra daquele livro que eu falei que eu usei ontem para fazer aqui os meus slides? Do livro do Elie Chenier, da Psicopatologia? Como é que é o nome? Manual de Psicopatologia, é o nome do livro. Aí ele foi meu professor. Primeiro dia, segundo dia lá da aula dele, eu sempre fui um sujeito chato, nesse sentido. E aí eu tava lá, aí ele ficou insistindo, cara, não faz isso. Ele ficou insistindo, assim, ninguém tá perguntando nada. Ele falava, ninguém tá perguntando nada. Quem perguntar, eu vou dar 0,2 na prova. Aí fiquei enchendo a porra do saco pra gente fazer uma pergunta. Falei, então tá, vou perguntar. Né? Não pelo 0,2 na prova. Aí eu falei, professor, a gente está aqui no segundo dia de aula estudando psicopatologia geral. Acho interessante, né, as doenças da psique. Eu gostaria que o senhor, por favor, definisse o que é psique. Porque a gente está estudando doenças de algo, eu quero saber que algo é esse. Não define o que é psique. Você pode perguntar para qualquer psicopatologista, defina a psique. Você não define. Ninguém tem esse exemplo da linha de estudo da linha. Isso aí é nosso. Isso aqui é nosso, tá? Eu não define o que é psique. Porque na psicologia, na história da psicologia da psiquiatria, a psique ela vai desde tudo até nada. Tem correntes que vão dizer assim, nada é psique. Tem correntes que vão dizer tudo é psique. Na pessoa. Tá? Tem correntes que vão dizer assim, você não particulariza nada na tua história. Nada. Tá tudo dado, já tá tudo condicionado. Tem gente que vai dizer o seguinte, tudo é psique. É uma definição problemática. Então, eu estou dando para vocês uma imagem que eu vou demolir daqui a pouco. Eu vou substituir a psique pelas 7 faculdades humanas. Isso é o que opera em você, em mim. Psique é tipo assim, ó. Psique é legume. Mas tem batata, cenoura, tomate. Tomate nem legume é, né? Tem as coisas. Né? Então eu vou pegar o geral, psique, é um nomezão geral, e depois eu vou particularizar. Não, mas não é bem a psique. É cada uma dessas coisas aqui que está operando em você. Que está na dianteira da operação. Tá? Pegaram? Estão comigo ou não? Isso é uma puta ferramenta para nossa prática. Uma puta ferramenta. Por quê? Porque eu vou botar as camadas aqui. Eu vou falar assim, ó, tudo na vida é amadurecer. É você passar de camada a camada amadurecendo. Tá? E quem faz isso é a psique, mas não é bem a psique. É uma outra coisa. São as 7 faculdades humanas. A gente vai desenhar isso aqui.